Eu trabalho no turno da noite em um pequeno restaurante de fast food 5 noites por semana. A lanchonete fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por acaso, eu sou o desgraçado que tem que trabalhar no drive-thru da meia-noite às 8 da manhã. Bem, eu e meu colega de trabalho, Ethan, de 16 anos. Mas não faz muita diferença. Na verdade, ele não fica realmente comigo lá, pois prefere ir para o estacionamento e ficar chapado. Eu reclamaria dele, mas ele é filho do patrão, então não adiantaria muito. Então, 5 vezes por semana, fico nesse restaurante basicamente sozinho. Normalmente é de boa, não há muitos clientes nesse período, a não ser alguns jovens maconheiros com larica. Por causa disso, geralmente é um turno fácil, exceto o da noite passada. Os eventos de ontem me fazem querer nunca mais trabalhar em nada no turno da noite. Tudo começou quando cheguei ao trabalho à meia-noite, como sempre faço. Consegui dizer um oi rapidamente para Ethan antes que ele saísse para o estacionamento. Em seguida, fui até a área da cozinha. Certifiquei-me de que tudo estava funcionando corretamente. Então fiz meu caminho até a unidade pela janela. Coloquei meu fone de ouvido e observei as câmeras, esperando o primeiro cliente chegar. Era por volta de 00:30 quando o primeiro carro chegou próximo do alto-falante e fez um pedido. Uma batata grande e um pacote de 12 nuggets. O tipo de pedido normal para essa hora da noite. Eram 2 pessoas no carro, um casal. Servi e desejei-lhes uma boa noite. Depois, voltei a esperar pelo próximo cliente. Era 1:15 quando o velho Cadillac preto foi até o alto-falante do drive. O carro parecia bastante usado e a tinta preta estava começando a desbotar. Todas as janelas escurecidas, era impossível de ver o interior do carro pelas câmeras. Ouvi um leve som crepitante e vi que o motorista tinha baixado sua janela apenas uma fresta, o suficiente para falar, mas não o suficiente para eu vê-lo dentro do carro. Ele limpou sua garganta, que foi o som que ouvi pelo alto-falante no fone de ouvido. "Boa noite, o que você gostaria de pedir?" Falei. Uma voz profunda e rouca respondeu. "Estou atrás de alguns nuggets de frango e uma refeição kids." "Temos nuggets, senhor. Isso não é problema", respondi ao homem. "Mas infelizmente os lanches kids só estão disponíveis entre as 6 da manhã até as 9 da noite. Então não temos no momento." Achei que fui educado com a minha resposta, mas o homem que dirigia o Cadillac obviamente não concordou, porque ele me respondeu rapidamente. "Seu desgraçado, eu sei que você não vai me servir porque eu não sou uma criança", disse ele com óbvio desprezo para comigo. Antes que eu pudesse responder, as rodas dianteiras do Cadillac começaram a girar e um pouco de fumaça começou a sair dos pneus traseiros. De repente, o carro deu uma guinada para a frente e eu rapidamente vi o vermelho de suas luzes traseiras. Ele então se foi. Ele havia saído do drive-thru em alta velocidade, obviamente com raiva. Era muito estranho, mas eu já tinha lidado com clientes doidos como esse antes, então não pensei muito nisso. Isso até ver o mesmo Cadillac preto estacionar 1 hora depois. O carro lentamente fez seu caminho até o alto-falante, seus faróis brilhando fortemente em meus olhos enquanto ele dirigia. Assim que o carro ficou alinhado com o alto-falante, percebi que precisava ser responsável e tentar o meu melhor para parecer amigável e educado. "Olá, como posso ajudá-lo essa noite? O que você gostaria de pedir?" Perguntei com a melhor voz de atendimento ao cliente que pude reunir. Ele fez silêncio por um momento, e então, através da câmera, vi a janela do motorista começar a deslizar. Mais uma vez, apenas uma pequena fenda. Então, ouvi a mesma voz profunda e rouca falar. "Eu quero pedir o lanche kids", disse a voz. Ou melhor, exigiu.
Lamento muito, senhor, mas essa refeição não está disponível neste momento. Respondi, ainda tentando soar o mais amigável possível. É porque eu não sou uma criança, não é? É por isso que você não vai me servir a refeição das crianças? A voz respondeu com um tom mais agressivo. Senhor, tecnicamente você precisa ter menos de 18 anos para comprar esse lanche nesse restaurante. Ou precisa estar comprando para alguém com menos de 18 anos. Mas esse não é o problema hoje. É porque realmente... Fui impedido de terminar a frase por causa do som do motor roncando e os pneus cantando enquanto o Cadillac de repente acelerava em uma nuvem de fumaça saindo dos pneus traseiros. Estava começando a ficar um pouco mais preocupante o fato desse homem estar querendo desesperadamente um lanche Kids. Mas nesse ponto, eu havia pensado que ele era apenas uma pessoa difícil de lidar. A próxima hora do meu turno foi normal. Servi alguns alunos do ensino médio que devem ter acabado de tirar a CNH. Em seguida, atendi um grupo de pessoas que estava no banco de trás de um táxi. Isso tudo era bastante normal para o turno da noite em um drive-thru, e pensei que minha noite estava voltando ao normal. Até que vi 2 faróis brilhantes aparecerem. Eles eram incrivelmente brilhantes, e tive que coçar os olhos apenas para ver além dos feixes de luz que estavam penetrando em meus olhos. Não demorou muito para que eu percebesse quem estava dirigindo em direção ao alto-falante. Era o Cadillac preto mais uma vez. O carro parou, lentamente como sempre. A janela escurecida desceu apenas alguns centímetros e então ouvi a mesma voz pelo fone de ouvido. Eu já te pedi a primeira e a segunda vez, e você se recusou a providenciar o lanche. Sei que é porque você sabe que eu não sou uma criança. Bem, eu dei uma saída e encontrei um garoto. Então agora você tem que me servir. Assim que ouvi as palavras, encontrei um garoto, comecei a ficar extremamente nervoso. O que ele quis dizer com isso? Nem sabia como responder. Eu fiquei lá, na pequena cabine por um momento, sem saber o que fazer ou dizer. Meu fone de ouvido então soltou um pequeno estalo, e mais uma vez a voz rouca. Você gostaria de ver o garoto? A voz disse, antes de soltar uma risada pequena e rouca. Uma risada que eu poderia dizer que não significava nada de bom. Antes que eu pudesse responder, ouvi um forte baque através do meu fone de ouvido. Isso me assustou e me trouxe de volta à realidade de minha situação. Meu coração começou a bater mais rápido e eu podia sentir o suor começando a se formar na minha testa. Notei a imagem que estava sendo mostrada na tela à minha frente. Era o Cadillac preto e do lado do passageiro, eu podia ver que agora havia alguém sentado lá. Ou melhor, eu só consegui ver o rosto. O reconheci imediatamente. Era o rosto de Ethan. Então, atendente, eu disse que agora tenho um garoto. Você deve ter visto ele aí. Então, você vai me servir a comida para meu pequeno aqui? A voz falou. Tirei o fone de ouvido da cabeça e joguei no chão. Eu não queria ouvir mais. Eu estava prestes a tentar correr para fora, para tentar ajudar Ethan, mas antes que pudesse me mover, o Cadillac preto começou a acelerar e mais uma vez desapareceu. Liguei rapidamente para a polícia e eles logo enviaram algumas viaturas para me ajudar. Expliquei tudo o que tinha acontecido, sobre o carro preto, sobre o motorista querendo a refeição Kids e, claro, sobre Ethan. Descrevi como o homem havia fugido com ele ainda no carro. A polícia anotou tudo isso e logo depois que terminei de descrever os acontecimentos para um dos policiais, o outro começou a correr. Não me lembro de todos os detalhes do que aconteceu depois disso. Tudo passou como um borrão, mas me lembro dos 2 policiais correndo para fora. Eu obviamente o segui. Queria saber o que estava acontecendo. Lembro-me de andar pelo estacionamento
e em seguida caminhar até onde os 2 policiais estavam parados. Me lembro perfeitamente de ver o corpo sem cabeça de Ethan deitado no chão, um baseado ainda aceso em sua mão. O resto da noite passou rápido. A polícia continuou a me interrogar e não lembro muito bem das perguntas. O que me lembro, porém, muito vividamente, foi quando voltei para casa nas primeiras horas da manhã. Fui até minha varanda e vi uma caixa no degrau da frente. À medida que me aproximava cada vez mais, lentamente comecei a perceber do que era a caixa. Era uma caixa usada nos lanches kids pelo restaurante que trabalho, sozinha na varanda da frente. Aproximei-me dela e, quando estava perto o suficiente, muito lentamente me inclinei. Quando comecei a levantá-la, senti que era um pouco pesada. Definitivamente havia algo dentro da caixa. Lentamente ergui a tampa. O cheiro forte de carne começou a soprar em meu nariz. Por dentro, quando olhei, vi que estava recheado com nuggets de frango. O mais perturbador era que, no meio da caixa, em cima de todos os nuggets, havia um nariz decepado. Até a próxima. Obrigado.